ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Eu sempre falo, o nosso Vascão. Galera, falar sobre a partida de hoje, mas eu quero trazer também uma curiosidade. Fazendo hoje um mês que o técnico Pedro Emanuel foi apresentado no CT Moacir Barbosa. O técnico Pedro Emanuel, nesses 30 dias, comandou o Cruz Maltino em 7 jogos, com 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota apenas, somando 47% de aproveitamento. E eu lembro que há um mês atrás, na coletiva de imprensa, eu questionei ao técnico Pedro Emanuel sobre o objetivo de recuperar jogadores. Você pode ir aí pesquisar, foi a nossa pergunta. Qual seria o propósito, o trabalho dele para recuperar jogadores que o Vasco havia investido no início da janela, alguns que estavam abaixo do seu ritmo, por exemplo, Nuno, Paulo Henrique, Brenner, Tietê, outros que estavam voltando no departamento médico, como por exemplo Jair, e temos visto o técnico Pedro Emanuel conseguindo, com alguns ativos, com alguns jogadores, dar esse up, essa recuperação. Paulo Henrique, Cuesta, Jair, Tietê, o Brenner, apesar da situação física do Brenner agora. E aí são alguns pontos que a gente pode avaliar essa questão do técnico Pedro Emanuel. E eu quero perguntar a você, qual é a sua avaliação? Qual é a sua avaliação até o momento sobre o trabalho do treinador português? Coloque aqui nos comentários. E aí vamos às opções, porque desfalques: Brenner, Andrés Gomes, Cuesta ainda tem a dúvida, e Matheus Carvalho segue naquela transição. Desfalques confirmado: Brenner e Andrés Gomes. Pendurados para a partida de hoje: Tietê e Lucas Freitas. A provável escalação: Cruz Maltina, goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia e Robert Renan sendo a dupla de zaga, Cuiabano na lateral esquerda, o meio-campo: Jair, Thiago Mendes e Tietê. O ataque: o Adson, que foi muito bem naquela partida contra o Olímpia em São Januário, na fase de grupos, Nuno Moreira pelo lado esquerdo e o Spinelli na referência. O técnico Pedro Emanuel, por exemplo, para o segundo tempo, em caso de desgaste físico, o cansaço ali do Adson, ele tem como opção ou colocar o Puma fazendo uma dobra na ponta com o Paulo Henrique, ou a quem fica uma questão aí se ele vai utilizar o Marino Inestrosa, que foi mal na partida contra o Bahia. São as opções que o treinador tem. Tem o Ramon Rick também. O técnico Pedro Emanuel, ontem meu amigo Matheus Pita esteve na porta da concentração no Hotel Hilton, na zona sudoeste, na Barra da Tijuca, e chegaram ali os garotos da base, por exemplo, o Zucarello está relacionado. Continuando aqui as informações, falar sobre o adversário do técnico Pablo Sanches. O Olímpia não conta com o Juanfer Alfaro. Ele é desfalque devido ao problema estomacal. E o capitão Richard Ortiz também convive com dores no joelho e não iniciará como titular na partida. Então, 2 desfalques a priori na equipe do Olímpia. Conta com o goleiro Oliveira, Raul Cáceres na zaga, Vargas, o Bantaberry, o Mateu Gamarra, Sanches, Quintana, Delmas, Fernando Cardoso, Romeu Benítez e Brian Romero é a provável escalação da equipe do Olímpia. Arbitragem: conta com Dário Herrera da Argentina, Maximiliano Del Ieso, Argentina, Sebastián Renieri, Sebastián Zunino e German Delfino é o VAR. A arbitragem, portanto, quadro da AFA, da Argentina. Galera, falando sobre o Vasco, que fez o anúncio oficial, Santiago Sousa, por mais que não esteja à disposição para essa fase da Copa Sul-Americana, está anunciado. O jogador teve ali as suas palavras à Vasco TV, dizendo que está muito feliz, passou ali pelo corredor,
pelo trote no último treino, e aí disse estar muito feliz, é um clube muito grande no Brasil, estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer e conhecer o lindo estádio que tanto me falaram. Possivelmente, né, se o Santiago Sousa nessa ansiedade for a São Januário, nós vamos buscar registrar ali alguma imagem, embora hoje aconteça o protocolo Conmebol, dia de jogo Conmebol, tem que ter muito cuidado em registrar ali alguma imagem que não seja zona mista, coletiva, porque tem todo o protocolo e aí evitar qualquer tipo de multa. Então, normalmente a gente evita, né, qualquer tipo de imagem. Mas se o Santiago Sousa estiver em São Januário, mesmo não dando para registrar alguma imagem, a gente avisa, fala, traz a informação. Beleza? Galera, falar sobre o ok, tá? Eu sei que é um assunto já muito debatido aqui, mas o Vasco tem um ok de Diego Carlos. Agora, né, o clube, o Fenerbahçe, já tem também essa ideia que o jogador quer vir para o Brasil, já tem base salarial oferecida pelo Vasco, ele quer ser transferido para o Cruz Maltino. O zagueiro agora só precisa desvincular totalmente ali do Fenerbahçe. Há um interesse em a liberação em ambas as partes, mas também mas essa postura, né, do Diego Carlos não tem agradado muito ali o Fenerbahçe e gera alguns ruídos, mas certamente ali vai acontecer a liberação do clube turco. Para a gente fechar, falando em ok, falando em aval, uma excelente notícia, tá? Porque o Atos Neves, responsáveis por fiscalizar as finanças do Vasco, deu o aval para a venda da SAF, para a venda de 90% da SAF. Né? O Pedrinho confirmou na última terça-feira, no sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco é o clube mais fiscalizado no Brasil. Que bom, né? Que bom para ter toda a transparência, para até calar a boca, né, de quem quer o mal do Vasco, para quem fica falando aí em relação, está incomodado, para quem está incomodado com a venda, para quem está incomodado do Vasco contratar, para quem está incomodado com a recuperação judicial, enfim, está ali dado o aval. O advogado que já atuou como interventor judicial durante o afastamento do Pedrinho foi escolhido em consenso entre o clube e a justiça para exercer o papel do watchdog da SAF. Desde então, passou a acompanhar as finanças, relatórios e questões de governança da empresa. Agora, Atos apresentou parecer favorável à operação dos autos do processo. A manifestação representa o primeiro aval externo à venda da SAF. E até um questionamento, né, de muitos torcedores. John, não se fala mais, por exemplo, da venda do potencial construtivo, a reforma e ampliação de São Januário. Por quê? A reforma e ampliação de São Januário. Por quê? Porque agora as forças estão concentradas para a venda do Vasco da SAF este ano, ainda este ano. Então esse é o objetivo. O Vasco está otimista, o próprio Pedrinho falou, né? Se não acontecer nenhuma liminar, nenhuma situação que esbarre e atrase essa questão, né, de algum tipo de oposição em relação a isso, então a venda há um otimismo que aconteça esse ano, beleza?